é a Liga dos Sonhos. Nada é mais complicado que ganhar a Champions. São os jogos mais bonitos de se ver, são os jogos mais bem organizados, são os jogos que fica sempre na mente de qualquer jogador. Silêncio. Difícil. Espetacular. Maravilhoso. Fantástico. Sensacional. Desejo. Fenomenal. Emoção. Extraordinária. Mas sonho. O sonho de conquistar, de dominar, ser o maior, o melhor. Em 60 anos, quem foram os melhores? Quem transformou o sonho em realidade. O nome desse clube é Wolverhampton Wanderers. Fica numa pequena cidade no noroeste da Inglaterra. Foram campeões ingleses nos anos 50 e mais do que isso, os jornais da época diziam que era o melhor time do mundo. O melhor time do mundo. Vocês já tinham ouvido falar nessa história? Aqui eles nascem sabendo. Temos muito orgulho da nossa história. Nós fomos os melhores do mundo lá atrás. Hoje o time disputa a segunda divisão. Em 1954, era o campeão nacional. Enfrentou e derrotou o Honvéd, melhor time da Hungria, num amistoso disputado na Inglaterra. O futebol húngaro era vice-campeão do mundo, campeão olímpico. E aquela equipe do Honvéd tinha Puskás, que jogaria no Real Madrid. O estilo de jogo de Wolverhampton era vigor físico, pontes, bolas altas para um centroavante. Se era amistoso, se o campo estava cheio de lama, se não tinha enfrentado outras equipes do continente, nada disso importava. A imprensa britânica imediatamente proclamou Wolverhampton campeão mundial de clubes. Aqui em Paris, essa história de que o Wolverhampton era o melhor clube do mundo não convenceu ninguém. Então, alguns dos principais jornalistas esportivos da França propuseram a criação de um torneio que reunisse os campeões nacionais da Europa. O único desses jornalistas ainda vivo mora aqui nesse prédio. Jacques Ferrand trabalhava no L'Équipe, principal publicação esportiva francesa. Aos 95 anos, lembra de cada um dos primeiros passos que conduziram à criação da Liga dos Campeões da Europa. Gabriel Hanot. O jornalista Gabriel Hanot viu as manchetes dos jornais ingleses e disse: antes de considerarmos uma equipe a melhor do mundo, precisamos criar uma competição oficial entre os melhores clubes europeus. Aí sim saberemos quem é o melhor de verdade. Que permettrait vraiment de dire ce club est le meilleur puisqu'il a gagné. A UEFA, recém-fundada, que resistiu à ideia de início, acabou cedendo à pressão. Immédiatement. La première, c'est la FIFA. A FIFA cobrou da UEFA que entrasse na negociação para organizar o torneio. A entidade criou a Copa dos Campeões da Europa no mesmo ano, em 1955. Não acredito que haja outra competição que tenha sido concebida e realizada tão rapidamente. C'est-à-dire avec quelle rapidité tout ça a été fait. O campeonato foi inspirado no Sul-Americano de 1940. Sul-Americano.
precisavam nos seguir este exemplo. De l'Amérique du Sud. Os primeiros confrontos foram definidos pelos próprios clubes e, a partir da segunda fase eliminatória, todos os duelos passaram a ser sorteados. No dia 4 de setembro de 1955, no estádio do Jamor, em Lisboa, o primeiro jogo da nova competição. Sporting de Portugal e Partizan, da ex-Iugoslávia, atual Sérvia. O primeiro jogo foi esse, mas o primeiro título não foi português, foi espanhol, de um clube que até hoje é o maior ganhador da Liga. Praça das Cibeles. Durante a semana o trânsito é intenso, afinal de contas estamos no coração de Madrid. Mas de vez em quando essa praça é fechada para as comemorações da torcida que mais vezes comemorou o título de campeão europeu. Este é um dos pontos de encontro para quem ama o Real Madrid. O outro fica a pouquíssimos quilômetros daqui. Estádio Santiago Bernabéu, a casa dos brancos, merengues, estrelados, galácticos, e sobram apelidos para expressar o orgulho por este clube, o maior vencedor da Liga e que conquistou metade dos seus 10 títulos, ou seja, 5 nas 5 primeiras edições do torneio. A realeza em uniforme de gala, imaculado, o primeiro time dos sonhos, uma reunião de craques. A Argentina sempre teve muitos craques. Tem um que eu não vi jogar, mas falam que o cara era fera, o Di Stefano. Num depoimento dado à UEFA, União Europeia de Futebol, antes de morrer em julho do ano passado, Alfredo Di Stefano resumiu o que foi o Real Madrid dos primeiros anos da então Copa dos Campeões da Europa. O Real Madrid era uma grande equipe. Não tínhamos individualidades, mas um conjunto. E os grandes talentos individuais reforçavam esse conjunto. Di Stefano regeu essa orquestra na final da primeira edição do torneio, em Paris. O campeão francês, o Rennes, chegou a estar vencendo por 2-0 e 3-2. Mas os espanhóis conquistaram o título ganhando por 4-3. Espanhóis já era um Madrid mundial. Do argentino Di Stefano ao húngaro Puskás, o francês Raymond Kopa, derrotado defendendo o Rennes naquela primeira final e contratado depois. Tínhamos os melhores jogadores do mundo, que jogavam por eles e também pela equipe. Entre eles, o espanhol Francisco Gento. O recordista de títulos até hoje. O único jogador a conquistar por 6 vezes a principal competição de clubes da Europa. O Real Madrid tinha uma grande torcida por trás, um grande desejo de vitórias, de se entregar no campo e fora de campo. Essa vontade explica os títulos conquistados. A constelação de Madrid acabou impedindo o triunfo de um brasileiro pioneiro. Logo na segunda decisão da Copa dos Campeões, o Real recebeu em casa a Fiorentina. Sabe quem era o cara da ousadia e alegria nos anos 50? No começo da Liga dos Campeões? Julinho Botelho. E já levava uma marca brasileira, o drible. Julinho foi um grande atacante, que brilhou na Portuguesa e no Palmeiras antes de virar ídolo na Itália. A Fiorentina, ela estava montando uma grande equipe, né? E o técnico da Fiorentina, Fulvio Bernardini, falou para o presidente Enrico Befani: se nós contratarmos Julinho Botelho, seremos campeão italiano. Porque ele tinha visto meu pai jogar na Copa do Mundo na Suíça em 1954, na partida Brasil e Hungria. Ele chegou em 1955, né? Jogou a primeira temporada 55-56, consagrando-se já campeão italiano. Disputou no ano seguinte a Champions League, se transformando vice-campeão europeu.
Este es Julinho, el más destacado elemento del ataque italiano. A derrota em Madrid foi um espinho na garganta que Julinho carregou para o resto da vida. Eu sempre falava assim, fomos prejudicados, perdemos o título naquele pênalti que não existiu. E 60 anos depois, com a tecnologia do nosso tira-teima, é possível ver que Julinho tinha razão. E o árbitro decreta o máximo castigo. E Stefano se encarga de transformá-lo em gol. E aí a Fiorentina acabou partindo para cima do Real e aí veio tomar o segundo gol. Mesmo derrotado, Julinho entrou para a história. O primeiro brasileiro a disputar uma final de Liga dos Campeões. Julinho é uno de nós, Julinho é uno de nós. É lindo. Ironicamente, o clube que impediu o título inédito de Julinho tentou contratá-lo, mas não houve acordo com a Fiorentina. 2 temporadas depois, Julinho voltou para o Palmeiras. No mesmo período, o Real faturou mais 2 Copas. Vitórias sobre o Milan e novamente o Reims, que tinha o artilheiro da Copa de 58, Jules Fontaine. O Real era bom em todas as frentes. E ainda tinha o Di Stefano. Ele marcou o segundo gol. Eram jogadores extraordinários. O Reims perdeu o título pela segunda vez, mas recontratou o Copa. Assim foram abertas as portas da Europa para um outro jogador vindo do Brasil. Eu fui parar no Real Madrid por intermédio do Freitas Solis, porque o Freitas Solis treinava o Flamengo no Rio e eu jogava no América. E ele sempre me queria levar para jogar no Flamengo, mas o América não me deixava. E ele veio a treinar o Real Madrid e ele foi e aconselhou que me fosse buscar, me disse, lá no Rio é um jogador chamado Canário que vende bem para o Real Madrid. Do América, do Rio para o Real Madrid, o voo definitivo de Canário. Desde então vive na Espanha, o que explica o forte sotaque de Darcy Silveira dos Santos, hoje com 80 anos. Ele recebeu a equipe do Esporte Espetacular em Saragoça, cidade para onde se mudou em 1963. Quando chegou a Madrid, em 59, o Real já era tetracampeão europeu e formou ao lado de Del Sol, Di Stefano, Puskás e Gento, um dos maiores e mais temidos ataques da história. Nós tínhamos um equipaço, se jogava muito bem, marcava muito gol, não perdíamos quase nunca, na verdade é esta. No elenco também estava o já campeão mundial Didi, eleito o melhor jogador da Copa de 58. Cadê para Didi? Livre, zagueiro na esquerda. Didi tenta ir pelo meio. Quer mais uma pinta, mais outra. Muitos se perguntam até hoje como um cracaço como Didi não conquistou espaço naquele time. A verdade que aconteceu mesmo é que Di Stefano nunca ia querer um outro ídolo maior do que ele. Isso era impossível para o Di Stefano. Mas para Canário, ex-companheiro de Real, o motivo foi outro. O que passa é que Didi não se acostumou muito aqui ao clima, porque um jogo no Santiago Bernabéu que me deu pena. Nós começamos a jogar e começou a nevar. E ele, quando terminou o jogo, foi correndo, o que ele fez? Ele abriu a água quente e meteu a mão debaixo da água quente. Canário, ao contrário, se adaptou rapidamente. O camisa 7 teve papel importante nos 7-3 do Real Madrid sobre o Eintracht Frankfurt, com 4 gols de Puskás e 3 de Di Stefano. Naquele jogo eu não marquei, mas eu dei 2 gols. E hoje em dia a minha televisão bota esse jogo porque foi a melhor final da Copa da Europa. A fama daquela equipe toda de branco, reunindo talentos do mundo inteiro, já tinha cruzado fronteiras e atraía multidões. Portugal, que fez o primeiro jogo da Liga, foi também o responsável pelo fim da sequência de conquistas daquele time do Real Madrid. A primeira vitória na Europa de uma geração, de um país que interrompe o Real Madrid com 5 seguidas. Benfica e Barcelona. Depois de 5 edições seguidas, o Real Madrid não estava na decisão. E a culpa foi de um brasileiro.
Eu tive a felicidade de determinar o fim do reinado do Real Madrid nos campeonatos europeus. Evaristo se tornaria ídolo eterno do Barça por ter marcado o gol que eliminou os arquirrivais em 1961. Numa jogada de lateral, do nosso lateral, ele fez um cruzamento e eu que vinha chegando na área, senti que não chegaria com os pés correndo. E então me lancei no ar. Mas o Barcelona de Evaristo não resistiria ao Benfica. A vitória dos portugueses por 3-2 na decisão de 61 marcava o começo de uma nova era, a Era Benfica. No ano seguinte, mais uma conquista diante de um gigante espanhol. 5-3 sobre o Real Madrid, com 2 gols de um garoto nascido em Moçambique, na África, e que mudaria para sempre a história do futebol português. Eusébio. É o início da consagração de um dos melhores jogadores de sempre do futebol mundial, chamado Eusébio. O fim de um reinado a nível mundial, Alfredo Di Stéfano, e o princípio de um jogador que veio a rivalizar com Pelé, Eusébio. Foram 15 anos e mais de 600 gols pelo clube. Além de liderar a geração que conseguiu o melhor resultado de Portugal em Copas do Mundo, o 3º lugar, em 66 na Inglaterra, onde Eusébio foi também o artilheiro da competição, com 9 gols. Depois de Espanha e Portugal, a Itália. As peças voltam a se mexer no tabuleiro. A Europa tem uma nova capital da bola. Um campeão do mundo, meio brasileiro, meio italiano, faz história em Milão. José João Altafini, o Mazzola, campeão mundial em 1958, assim como Julinho Botelho, chamou a atenção do futebol italiano. Identificou-se tanto que se naturalizaria anos depois. Hoje vive em Turim, onde recebeu nossa equipe e lembrou da decisão de 63 contra o Benfica, que buscava o tri. Nós entramos no vestiário e todo mundo dizia assim, vamos ganhar esse jogo, vamos ganhar esse jogo. Eu não estava entendendo, vamos ganhar esse jogo, estamos perdendo 1-0. Foram de Mazzola os gols do empate e da virada. Ha servito Altafini, solo davanti al portiere. Respinge Costa Pereira, rete, ha segnato in questo momento Altafini. No meu cartão de visita, eu tenho escrito Mundial, Campeonato Europeu, Campeonato Italiano, Artilheiro, aquela coisa toda. Me faltava uma, essa do primeiro brasileiro que fez o gol na final do Copa de Campeão. 2-1 para o Milan, na primeira final europeia disputada no lendário estádio de Wembley, em Londres. Ao lado de Mazzola, Dino Sani, outro brasileiro, campeão do mundo com a seleção, enriquecendo o currículo. Sabe o que é ser campeão europeu? É um baita título, né? Que não é qualquer um que tem isso aí, são poucos jogadores. Comecei a conhecer o peso da conquista depois de muitos anos. Porque então entrou na minha cabeça o que era a importância de vencer, qual era a importância de um título, qual era a importância de ser um jogador da seleção, um jogador campeão da Itália, campeão da Europa, campeão do mundo. Mazzola, durante 51 anos, sustentou um recorde. O de gols numa só temporada da Liga. Foram 14. Cristiano Ronaldo superou no ano passado, com 17. O apelido Mazzola veio da semelhança física com o italiano Valentino Mazzola, morto no acidente aéreo que vitimou o grande time do Torino dos anos 40. No Internazionale, maior rival do Milan, o filho de Valentino, Sandro, se consagraria, mantendo a hegemonia da cidade de Milão. Mas agora em azul e preto. Si passava sotto le tribune per poi uscire. No túnel do vestiário para o campo em Viena, me deparei com o Di Stéfano. A um certo punto vidi Alfredo Di Stéfano.
Per me era alto 2 metri. Na minha cabeça, ele era um gigante de 2 metros de altura, o deus do futebol, o ídolo que eu sempre admirei. Então, o Luís Soares, que já tinha sido campeão, um jogador experiente, bateu no meu ombro e disse: olha só, você veio aqui para jogar a final ou para ficar olhando de Stefano? E quindi andai a giocare. O Mazzola, 100% italiano, fez 2 na vitória por 3-1, que deu ao Inter o troféu que o Milan já tinha. No ano seguinte, o bicampeonato. E mais um brasileiro fez história na Liga. Jair da Costa, campeão do mundo em 62, marcou o gol do título na final contra o Benfica. 1 hora e meia mais ou menos antes do jogo, caiu uma tromba d'água lá que foi terrível, né? Costa Pereira falhou na jogada ainda devido ao campo, porque a bola estava muito escorregadia. Tanto é que eu chutei, eu escorreguei também. E ele foi abraçar a bola, encaixar a bola passou por baixo da perna dele e entrou. O que mais me marcou daquela partida foi o apito final. Enquanto a gente se abraçava para comemorar o título, os jogadores do Benfica se abraçavam e choravam juntos, porque sabiam que ali estava se encerrando um ciclo. Mais do que o ciclo português, era o ciclo latino que se encerrava. A mudança de rumos foi nítida. O Real Madrid conquistou seu 6º título em 66. Mas a surpreendente conquista do Celtic da Escócia em 1967 era sinal de que havia novas forças na Europa. Depois de Di Stefano e Eusébio, outros nomes eternos do futebol surgiriam na Liga dos Campeões. Em 68, Bob Charlton deu ao Manchester United o primeiro título de um clube inglês na Liga. 10 anos antes, o time havia perdido 8 jogadores num acidente aéreo. Charlton, um dos sobreviventes da tragédia, marcou 2 vezes na vitória por 4-1 sobre o Benfica em Wembley. Antes de o mundo se encantar com a laranja mecânica, a Europa se renderia aos holandeses. Primeiro, o Feyenoord. Depois, o Ajax, tricampeão no início dos anos 70. 1971, Londres, foi muito especial. O futebol holandês estava começando a aparecer para o mundo, mostrando um jeito diferente de jogar. Naquela época foi chamado de futebol total e teve um impacto enorme. Depois do título sobre o Panathinaikos veio o bicampeonato, com a participação decisiva de Cruyff. Ele marcou os 2 gols da conquista do Ajax. No jogo em Roterdã contra o Inter de Milão, a gente tinha posse de bola, a gente ditava o ritmo do jogo. E ainda com o apoio da torcida local, era praticamente impossível pensar numa derrota. No ano seguinte, mais uma vítima italiana. 1-0 sobre o Juventus. Foi só a confirmação da qualidade do futebol que a gente era capaz de jogar. Tomando a coroa de Cruyff, Franz Beckenbauer e um Bayern de Munique que trazia o melhor da aplicação tática, do vigor físico e da qualidade técnica do futebol alemão. Müller. 3 taças em série. Foi um grande período do Bayern, mas acho que durou tão pouco. O sucesso se refletiu na seleção, que conquistou os títulos europeu e mundial.
Nosso título mais difícil foi o primeiro. Tivemos que jogar 2 vezes contra o Atlético de Madrid. Segurar aquela taça foi uma das sensações mais especiais que tive no futebol. Em 1977, ao derrotar um adversário alemão, não o Bayern, mas o Borussia Mönchengladbach, um clube inglês começava a escrever seu nome na história, iniciando o maior período de domínio de um só país até hoje na Liga. Os times ingleses eram muito difíceis de jogar contra. Normalmente naquela 4-4-2 clássico de futebol inglês. Nós tínhamos um jeito muito especial de jogar as partidas. A gente sabia como controlar a bola, o jogo. Éramos muito experientes nisso. Liverpool, 4 vezes. Nottingham Forest, uma das maiores surpresas, 2. Aston Villa, 1 vez. Entre o fim dos anos 70 e meados dos anos 80, foram 7 títulos em 8 torneios disputados. Chegamos à metade do caminho e depois de 30 anos a competição vivia uma era de domínio inglês. Quem poderia parar os ingleses? Os próprios ingleses. Da mistura explosiva de torcedores violentos em um estádio mal conservado, uma tragédia que mudaria os rumos da Liga dos Campeões e do próprio futebol europeu. Essa história nós continuamos a contar na semana que vem. Os erros que levaram às mortes em Heysel, os campeões surpresa, o renascimento italiano pintado em vermelho e preto e o fim dos jejuns de Barcelona e Real Madrid. O sonho continua no próximo domingo. Eu vou ajudar a contar essa história, hein?